Maravilhosas e demais pessoas, tudo bom com vocês? Na aula de hoje eu vou conversar um pouquinho sobre esse texto, ao qual vocês já estiveram em contato e já leram, a fim de que eu possa esmiuçar um pouco melhor os conceitos introdutórios de variação linguística, bem como as noções de variação diafásica e variação diacrônica, ok? Então, segura na minha mão e vamos. Como é sabido, a língua é um instrumento de comunicação, já que é composta de regras gramaticais que possibilitam que determinado grupo de falantes consiga produzir enunciados que lhes permitem comunicar-se e compreender-se. Assim, a língua pertence a um conjunto de pessoas para que essas possam se comunicar, o que comprova o seu caráter social. Então, a língua, enquanto idioma, vai ser esse conjunto de palavras e expressões faladas e escritas e o conjunto de suas regras gramaticais que vão permitir que um determinado grupo de pessoas se reconheça enquanto uma nação e que se reconheça enquanto um grupo de uma comunidade linguística. Se eu consigo me comunicar nesse momento e você consegue compreender aquilo que eu estou dizendo, isso quer dizer que nós pertencemos à mesma comunidade linguística. A gente consegue construir conceitos muito complexos e transmitir estes conceitos para outras pessoas graças ao idioma, graças à língua. Nesse sentido, sabe-se por meio da sociolinguística que todas as línguas mudam. Sociolinguística é uma área da linguística que é a ciência da linguagem, que é a ciência das línguas, né? E a sociolinguística, que tem esse nome porque são os conhecimentos linguísticos relacionados ou vinculados à sociedade. Então, esta área da linguística nos diz que as línguas mudam. A cada situação de fala, cada falante recria a língua e cada um diz as coisas de determinada maneira, porque é daquela maneira que se costuma dizer. Como nós somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, com formações diferentes, nós vamos utilizar este mesmo idioma de formas diferentes, porque cada pessoa aprendeu o idioma não dos livros, não dos dicionários, mas das experiências sociais das quais participou. Como ninguém participa das mesmas experiências idênticas, então cada um vai se apropriar desse idioma de uma maneira muito específica, né? Este é o conceito de fala, aquele que nós estudamos numa das primeiras aulas presenciais, né? A língua, então, vai ser esse idioma, que vai ser social, e a fala, num conceito linguístico, vai ser a utilização individual deste idioma. Como nós somos pessoas diferentes, nós utilizamos este mesmo idioma de maneiras específicas. A língua está sempre sendo recriada e inovada, embora nem toda inovação seja mantida. De acordo com a perspectiva variacionista, toda mudança está ligada necessariamente à variação, ou seja, a mudança é gradual. O que essa parte está dizendo? Que mesmo que nós utilizemos o nosso idioma de uma maneira única e específica, isso não quer dizer que todas as mudanças que nós fazemos na nossa fala serão incorporadas ao idioma, à língua. Por quê? Embora nem toda inovação seja mantida, nem toda mudança que a gente propõe ao utilizar o idioma é agregado oficialmente àquele idioma. É necessário muito tempo, é necessário que muitas pessoas utilizem aquela forma específica e variada e aquela inovação seja apropriada pelo grande público, pela maior parte da comunidade linguística, para que aquela variação, aquela inovação faça parte do idioma. Então, ainda que existam gírias, ainda que existam palavras utilizadas com um sentido diferente daquele que está no dicionário,
que nós utilizemos no nosso dia a dia, isso não quer dizer que uma pessoa ou um pequeno grupo possa modificar o idioma. Ela até pode utilizar nas suas práticas sociais uma maneira diferente, uh, de uma maneira diferente esse idioma, mas isso não quer dizer que aquela maneira obrigatoriamente vai fazer parte da língua oficial. Dessa forma, as línguas são consideradas heterogêneas, porque apresentam variações, assim como a sociedade também apresenta heterogeneidade. Então, como a sociedade é formada por pessoas diferentes, isso quer dizer que a língua também vai ter as suas diferenças internas. Isso é explicado pelo ponto de partida da sociolinguística ser a comunidade linguística. Isso é explicado pelo ponto de partida da sociolinguística ser a comunidade linguística, que é entendida como o conjunto de pessoas que interagem verbalmente e que compartilham um conjunto de normas com respeito aos usos linguísticos. Então, essa heterogeneidade linguística vai estar relacionada à comunidade linguística. Como existem comunidades linguísticas diferentes, então, por exemplo, vamos pensar de uma maneira diatópica, né? Da variação diatópica, que é que a gente vai estudar na próxima semana. A gente tem a comunidade linguística das pessoas que moram, por exemplo, no Pará. E nós temos a comunidade linguística das pessoas que moram no extremo sul do Brasil. Essas duas comunidades, elas falam o mesmo idioma, mas são comunidades linguísticas diferentes. Então, esta utilização específica do idioma em cada uma dessas comunidades vai ser diferente se comparada uma à outra. Dentro de uma mesma dimensão geográfica, a gente pode ter, por exemplo, comunidades linguísticas que pertencem a grupos sociais diferentes. Então, as pessoas que costumam jogar, participar de muitos jogos online, por exemplo, né, os gamers. Essas pessoas costumam ter determinados termos e palavras que fazem parte desta prática social. E quem não faz parte desse grupo social dos gamers, por exemplo, muito dificilmente vai entender sobre o que eles estão falando se usarem termos muito próprios daquela prática social. Então, uma comunidade linguística, ela é realmente formada por características comuns, né? Podem ser características sociais, podem ser características geográficas, podem ser características situacionais. Então, uma mesma pessoa, dependendo da situação da qual está participando, vai utilizar o idioma de uma maneira específica. Seja num ambiente mais formal ou mais informal, a gente tem uma adequação. E aí a gente chama essa variação de variação diafásica, que é o que a gente vai ver hoje. Então, só mesmo nessa introdução, eu já falei de 3 das 4 variações que a gente vai estudar. A diafásica, que é relativa à situação em que nós estamos utilizando o idioma. A variação diatópica, que é também conhecida como geográfica, que dependendo do lugar onde você mora, onde você aprendeu o idioma, você vai utilizá-lo de maneira específica. Então, se a gente pensar em Brasil e Portugal, por exemplo, falam a língua portuguesa, mas falamos de maneiras diferentes. Nós temos a variação diastrática ou sociocultural, dependendo do grupo sociocultural que você pertence, você vai utilizar esse mesmo idioma de uma maneira específica, e eu dei o exemplo da comunidade dos gamers. E a última que falta, que nós vamos ver hoje também, juntamente com a diafásica, é a diacrônica, que é aquela relativa à passagem do tempo, né? Então, comunidades linguísticas de tempos diferentes utilizam o mesmo idioma de formas diferentes. Então, pessoas que viveram no Brasil em 1920 e pessoas que vivem no Brasil em 2020,
Então, esse tempo todo, esse século aí de diferença, nós utilizamos o mesmo idioma, língua portuguesa, de uma maneira diferente dos nossos conterrâneos lá de 1920. Essa aí seria a diacrônica, tá? Então, todo esse terceiro parágrafo aí é só mesmo para falar da heterogeneidade linguística que está relacionada à comunidade linguística. Então, cada comunidade vai possuir traços específicos e esses traços vão determinar de que maneira essa comunidade vai utilizar o idioma. Durante o estudo de uma comunidade linguística, pode perceber a existência de diversidade ou variação no modo de falar. Estas maneiras diferentes de falar chamam-se variedades linguísticas. Então, o que são variedades linguísticas? São diferentes formas de falar o mesmo idioma. E ocorrem dentro de uma mesma comunidade de fala, pois pessoas de origem geográfica, de idade e de sexo diferentes falam distintamente, e assim os falantes adquirem as variedades linguísticas, ok? É perceptível que a língua não é utilizada da mesma forma pelos falantes. Alguns fatores podem influenciar o emprego do idioma, como a região geográfica, as identidades sociais, as situações sociais, os jargões profissionais, etc. Cada um deles gerará uma variação linguística diferente do idioma, ok? 2. O que é variação linguística? A gente tem um conceito aqui. É com essa citação do professor e gramático Celso Cunha, destacada abaixo, que vamos começar a nossa reflexão sobre variação linguística. Assunto por vezes polêmico, vítima de preconceitos e centro de debates, tanto no ensino mais básico quanto nas rodas de ensino superior. Vamos ver do que se trata. Então, a variação linguística é um tema muito importante, na minha opinião, um dos mais importantes do primeiro ano, porque ele nos ajuda, a real compreensão desse tema nos ajuda a olhar para o idioma de uma maneira mais madura e de uma maneira mais tolerante e respeitosa. Porque nós vamos, por vezes, esbarrar em algumas formas de preconceito linguístico, na nossa vida, e nós já fomos também, em algum momento, preconceituosos linguisticamente, e o estudo da variação linguística, o estudo das variedades linguísticas, nos ajuda a olhar de uma maneira mais completa o idioma. Né? Então, é muito importante que vocês façam um estudo bastante responsável destes conceitos para que vocês possam entender toda a riqueza da nossa língua e do nosso idioma, tá? Então, o conceito de citação do professor Celso Cunha. Nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio. E, ainda num só lugar, apresentam sem número de diferenciações. Mas essas variedades de ordem geográfica, de ordem social e até individual, pois cada um procura utilizar o sistema idiomático da forma que melhor lhe exprime o gosto e o pensamento, não prejudicam uma unidade superior da língua, nem a consciência que tem os que a falam diversamente de se servirem de um mesmo instrumento de comunicação, de manifestação e de emoção. Ok? Então vamos agora por partes ver o que o professor Celso Cunha está nos propondo aqui. Primeiro ele começa falando, nenhuma língua permanece a mesma. Então o nosso idioma, por exemplo, o português, é claro que existe variação linguística em todos os idiomas que existem no mundo, mas como o nome da nossa disciplina é Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, a gente vai sempre puxar a brasa para a nossa sardinha e realmente discutir a variação linguística no português. Então, a língua portuguesa ela não é a mesma em todo o seu domínio. Né? Em todo o território brasileiro, a gente não fala o idioma português da mesma forma. E aí ele continua falando, ainda num só local, então vamos pensar,
ainda que seja só no Espírito Santo, apresenta um sem número de diferenciações. Por quê? Porque cada pessoa utiliza o idioma de uma maneira única, particular. Mas, ele fala, ainda que existam todas estas variedades de ordem geográfica, de ordem social e até individual, isso tudo não prejudica a unidade superior da língua. Ainda que existam todas essas variações, essas variedades linguísticas, tudo isso não prejudica a unidade superior da língua, nem a consciência que tem os que falam diversamente de se servirem do mesmo instrumento de comunicação, de manifestação e de emoção. O que ele está dizendo aqui? Ainda que saibamos que utilizamos o idioma de uma maneira diversa, de uma maneira diferente, de uma maneira individual, de uma maneira única, ainda assim nós temos consciência de que existe uma unidade linguística, existe uma variedade que, se necessário for ser utilizada, será compreendida por todos os que pertencem à nossa comunidade de fala. Essa variedade é a variedade padrão do idioma. Nós temos a variedade padrão do idioma e as variedades não padrão. A variedade padrão é essa que a gente vai estudar, que é a da gramática normativa. É essa que diz como que as coisas precisam ser escritas, como que elas precisam ser faladas, os sinais de pontuação, etc, etc. A variedade padrão, ela é aprendida em espaços específicos, como este que vocês compõem neste momento. Nós estamos discutindo tudo isso para que vocês apreendam e aprendam a variedade padrão do idioma, porque é ela que permite que todas as pessoas de todo o Brasil escrevam textos e possam ser compreendidos em todo o território nacional. É isso que ele está falando aqui no final. Nós utilizamos de maneiras diferentes, mas, apesar de utilizarmos de maneiras diferentes, isso não influencia nesta unidade linguística, que é a variedade padrão, que é a única, que existe uma só. Por isso que está no singular, é variedade padrão, é uma só. E, ainda que utilizemos gírias, ainda que falemos determinados termos muito específicos e diferentes do sentido que está no dicionário, por exemplo, nós temos consciência que existe essa variedade. Nós temos consciência que existe uma variedade que é entendida e compreendida por todos os falantes do idioma português brasileiro, né, do nosso querido PTBR. Né? Variação linguística é o modo pelo qual a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema. Variação linguística é o modo pelo qual a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema. Dentro do sistema língua portuguesa brasileira, a gente utiliza de maneiras diferentes. Essa diferença pode ser histórica, variação diacrônica, pode ser geográfica, variação diatópica, pode ser social, variação diastrática ou diafásica. Vemos que a língua não é única, que o sistema linguístico abriga diversos ângulos na realização linguística. Observamos as diferenças na fala que se relacionam à idade. Isso aqui é variação diastrática, que tem a ver com um grupo social. A região do país, variação diatópica, que é geográfica. A cultura, isso aqui, a cultura e ao estilo também estão relacionados à variação diastrática.
porque tem a ver com o grupo a que pertence. Então, observamos essas diferenças na fala que se relacionam à idade, à região do país, à cultura e até mesmo ao estilo. Pessoas de idades diferentes falam de maneiras diferentes, de regiões do país diferentes falam de maneiras diferentes. A cultura e ao estilo, cada um tem um estilo próprio de falar. Se prestarmos bastante atenção, perceberemos que a variação acontece nos mais variados segmentos da língua, como o fonético, ou seja, do som, que tem muito a ver com sotaque. Então, se a gente fala bom dia ou bom dia, variou, mudou. Bom dia, vá no barco e busque a isca. Vá no barco e busque a isca. A porta fechou. Ó, dentro do mesmo idioma, a gente tem essas mudanças, a mudança fonética, a mudança do som. A gente tem a mudança sintática também, que é a forma como os, os enunciados eles são construídos, a maneira de qual é o termo que vem antes, qual é o termo que vem depois. Então a variação sintática tem a ver com as regras de organização da linguagem, né? Então eu posso falar o menino caiu ou caiu o menino. Eu falei a mesma coisa, só que eu coloquei os termos em lugares diferentes. A gente tem a variação no léxico também, uma variação realmente da palavra, do vocabulário. Se eu falo bolo de macaxeira, bolo de aipim ou bolo de mandioca, e no mundo real, no mundo concreto, o objeto, o ente, o ser, ente, E-N-T-E, ente é ser, o ser. O ente, o ser que existe no mundo é o mesmo. Só que o vocabulário que eu utilizo para me referir a ele é diferente. Macaxeira, empinho, mandioca é uma variação do léxico, das palavras e também do semântico, o sentido relacionado ao sentido, né? Ao sentido daquele termo. Então, a gente pode usar a ideia de sinistro, a palavra sinistro, né? O adjetivo sinistro. Sinistro ou bizarro, vamos pegar o mais atual, bizarro. Bizarro, no seu sentido original, é algo que dá medo, é algo assustador. Hoje em dia, dependendo do contexto, bizarro pode ser um elogio, algo bom. Nossa, a apresentação que aquelas meninas fizeram foi bizarra. Dependendo do contexto, tem um sentido de ser algo muito bom, de algo que foi excepcional. Então é uma variação semântica, a variação do sentido. Tudo isso também configura a evolução da língua, o seu desenvolvimento e a sua adaptação através do tempo e das mudanças sociais, porque a língua é viva, o nosso idioma é vivo. Quando a gente coloca alguma coisa, um conceito em um dicionário, quando a gente termina de escrever, coloca o ponto, aquela palavra já pode ter mudado. Porque as pessoas utilizam de uma maneira única, de uma maneira individual. E como nós somos seres pensantes e criativos, nós utilizamos esse idioma de uma maneira criativa. A área de estudo que busca entender e descrever as diferentes manifestações linguísticas em um mesmo idioma chama-se sociolinguística. O pesquisador dessa área busca verificar entre os falantes de determinadas línguas diferenças nos modos de falar de acordo com 4 níveis: diafásico, diacrônico, diatópico e diastrático. Ok? Então, para vocês aí que um dia vierem a fazer curso de letras e que, assim como eu, se interessarem pela área da linguística, tá aí. Esta é uma possibilidade de estudo, que é a área da sociolinguística. Não é a minha área. A minha área é a análise do discurso. Mas a sociolinguística, ela visa ao estudo dessas relações que existem entre sociedade e linguagem.
Variação diafásica. A diafásica vai dizer respeito ao contexto comunicativo. Então, a gente pode ter um contexto mais formal, que vai exigir uma variedade mais formal do idioma, ou um contexto mais informal, familiar, informal, em que a gente pode realmente relaxar. Então, nesse exato momento, eu falo com vocês de uma maneira relaxada, entretanto atenta. Eu estou aqui prestando atenção nas conjugações verbais, nas marcas de plural, em pronunciar as palavras de uma maneira mais clara, de utilizar palavras que são comuns ao léxico de vocês. Tanto é que quando isso não acontece, eu venho e dou o sentido daquela palavra, como foi o caso da palavra ente, que eu parei, expliquei, falei como é, porque eu estou em uma situação que vai exigir de mim um determinado cuidado e um pouco mais de atenção, porque o meu público, a minha plateia, pertence a uma determinada classe social, no sentido de classe social, de assim, pertencer a uma faixa etária. Quando eu falo classe social é nesse sentido, uma faixa etária de uma determinada série, que aí eu penso no que vocês conhecem, no que vocês não conhecem. Então eu estou também no meu papel aqui de professor de língua portuguesa. Então isso exige de mim uma variedade linguística específica. Esta mudança, esta adequação da minha variedade linguística, da minha fala, da minha utilização individual do idioma, essa minha adequação, ela se dá com base a esse momento que eu estou vivendo. E esta mudança, se você me encontrar em algum outro ambiente social que eu não esteja como professor, dando aula, ou uma palestra, ou apresentando um trabalho que quer que seja, muito provavelmente você não vai me ver falando exatamente dessa forma. Eu sou a mesma pessoa, eu falo o mesmo idioma, só que a situação é diferente. A língua varia de acordo com o contexto comunicativo. Isto é, a ocasião determina o modo de falar, que pode ser formal ou informal. Essa variação, portanto, refere-se ao registro empregado pelo falante em determinado contexto interacional, ou seja, depende da situação em que a pessoa está inserida. Em uma palestra, por exemplo, um professor deve utilizar a linguagem formal, isto é, aquela que respeita as regras gramaticais da norma padrão. Por outro lado, em uma conversa com amigos, esse mesmo professor pode expressar de maneira mais natural e espontânea, sem a obrigação de refletir sobre a utilização da língua de acordo com a norma culta. Nesse mesmo sentido, deve-se reforçar que a linguagem usada na internet e em um texto formal deve ser diferenciada. Enquanto na internet é permitido o uso de abreviações e o uso de pra no lugar de para, em uma redação isso é proibido, uma vez que é um texto que exige a norma culta da língua. Então, meus queridos e minhas queridas, o mais importante não é que você não utilize gírias ou abreviações ou esse netspeak, né, esse internetês, em nenhum momento. O que vocês precisam, que nós precisamos fazer, é nos adequar. Da mesma maneira que você pode ter um guarda-roupa, quanto mais roupas de estilos mais diferentes você tiver, mais apropriado ou apropriada você estará para frequentar diferentes espaços, né? E da mesma maneira que você não utiliza um biquíni para ir a um casamento em uma igreja, e da mesma maneira que você não utiliza um terno ou um vestido longo para ir à praia ou à piscina, você não deveria ou não é apropriado que você utilize uma variedade linguística que não é condizente com o ambiente no qual você está inserido ou inserida. Então, se você pensar
nesta comparação ou nessa metáfora da língua enquanto uma roupa, você vai pensar na variação diafásica como escolher a roupa certa para cada ocasião. O nosso objetivo com o estudo da variedade padrão do idioma não é para que você utilize em todas as situações. Não é isso. É para que você utilize sempre que for necessário. Então vamos pensar que a variedade padrão vai ser aquela roupa mais formal que você tem. Então que seja uma camisa, ou um vestido, ou um terninho, ou um terno para os meninos, aquele mais formal, a gravata, sapato social, sandália de salto. Essa daí, essa produção bem formal, a qual, sei lá, se você tivesse que se apresentar a um juiz, por exemplo, que roupa você usaria? Pensa nessa roupa. Essa roupa é a variedade padrão. É a variedade que vai ser vai ser exigida nessas situações formais. Agora, se você não estiver em uma situação formal que exige aquela roupa, você não precisa usar. Até mesmo se você utilizar aquela roupa em um ambiente totalmente descontraído, vai ficar estranho. Vai ficar estranho. A mesma coisa com a variedade padrão. Se você utiliza a variedade padrão sem uma reflexão, fica estranho. Você passa como pedante. Pedante é aquela pessoa que gosta de demonstrar um conhecimento e que se torna arrogante por isso. Então, o meu objetivo é fazer com que vocês tenham essa roupa, para que vocês possam utilizá-la nos momentos que forem necessários utilizar, ok? Mas é importante dizer que o fato de você possuir esta roupa é porque você passa por esta situação de aprendizado. As pessoas que não possuíram ou que não possuem a oportunidade que você está tendo agora de compreender a variedade padrão do idioma não são piores do que vocês. Elas apenas não tiveram uma oportunidade de adquirir essa vestimenta. Ok? Conhecer a variedade padrão do idioma não torna vocês melhores do que ninguém. Torna vocês pessoas privilegiadas que puderam estudar esses conceitos. Tá bom? E por fim, a variação diacrônica. E aí a gente pode pensar em crônica. Crônica lembra do deus Cronos, quem é ligado à mitologia sabe. Em muitos jogos também e livros e tal, aparecem Cronos. Cronos era o deus do tempo, né? Por isso que cronologia tem esse estudo do tempo. Então, diacrônico é só pensar em crônica, cronos, tempo. É a língua variando no tempo, ok? E essa variação passa a ser notada ao comparar dois estados de uma língua. O processo de mudança é gradual, ou seja, não acontece de repente. Então a gente não consegue, em um tempo de uma vida, realmente entender, olha, está mudando aqui agora, neste exato momento. Não, é necessário que a gente tenha um certo distanciamento e faça um recorte, uma comparação. Então vamos pensar, um estudo possível, né? Vamos pegar os jornais de Viana de 1950, então pode ser até uma ideia de pesquisa, de 1950, e comparar com os registros de 2020. E vamos ver de que maneira, que palavras que eram utilizadas, em que contextos e o que mudou. Quando a gente faz esse estudo no decorrer do tempo, é uma variação, e aí a gente percebe essa mudança, a gente está falando de variação diacrônica, né? E ela, como está dizendo aí no nosso primeiro período, ela só é notada quando nós comparamos dois estados de uma língua. Uma língua muda porque é falada segundo os costumes, a cultura, as tradições, a modernização tecnológica e o modo de viver da população, que estão sempre em constante processo de mudança devido ao tempo.
Por isso, as mudanças da língua devem ser percebidas com contato com pessoas de outras faixas etárias e com textos escritos ou falados de outras épocas. Então, neste exemplo que eu dei, nós pegaríamos os jornais que foram escritos em 1950 com os jornais que estão sendo escritos em 2020, que é o ano que nós estamos, o ano que eu estou gravando esse áudio para vocês. Entretanto, nós também podemos comparar pessoas de faixas etárias diferentes e nós vamos perceber, pela maneira como elas falam, que há variação, que existe variação ali, né, ocorrendo, porque são pessoas que adquiriram o idioma em momentos diferentes. Isso não quer dizer que pessoas mais velhas não consigam continuar aprendendo, não é isso. Mas nós não aprendemos com a mesma velocidade e com a mesma eficácia, né? Existem termos que vocês, por exemplo, que não tem nem mal tem 15 anos, se muito, acabaram, estão terminando a primeira parte da segunda década da vida de vocês, vocês vão utilizar termos que muito provavelmente eu não conheço, que eu já estou com 33 anos. E eu utilizo termos e faço utilização do idioma diferente de vocês. Isso não quer dizer que as nossas formas são uma é melhor do que a outra ou uma é pior do que a outra. Não é isso, elas são só diferentes. E essa variação é uma variação pelo tempo. É uma variação, portanto, diacrônica. O pronome tu, por exemplo, antigamente era o único pronome da segunda pessoa do singular. Entretanto, com o tempo, outras formas de tratamento surgiram. Nós usávamos o tu, mas aí veio o vossa mercê e vossa majestade. A palavra vossa mercê se transformou sucessivamente em vosse mecê. E o vosse mecê virou vós mecê, que virou o vancê e depois o você. E hoje em dia a gente fala até somente o se. Então, de vossa mercê para o se. Você vai à casa de fulano, né? E na internet a gente ainda escreve VC. Além disso, ao longo do tempo, algumas palavras tiveram alteração na pronúncia, mas não na escrita, enquanto o mesmo som pode ser representado com diferentes representações. Ok? Tudo isso, então, o que deve realmente ficar, para além dos conceitos, obviamente, das noções que foram tratadas aqui, é a gente entender que a língua muda. Pessoas utilizam a mesma língua de maneira diferente. E principalmente, por fim, mas não menos importante, na verdade é o que eu considero uma das coisas mais importantes de variação linguística, é que não existe uma variedade melhor do que a outra. Essa ideia de que quem fala uma determinada variedade é melhor do que o outro, isso aí não tem nada a ver com linguística. Isso aí tem a ver com preconceito social, preconceito econômico, preconceito racial, né? Então, é muito importante que esse estudo seja feito de maneira responsável por cada um e cada uma de vocês, para que vocês tenham essa consciência de que na linguagem, na linguística mesmo, o mais importante é a comunicação. A gente fala para ser compreendido, para ser entendido, para passar uma mensagem. Essa ideia de que quem não fala variedade é padrão, é burro, é incompetente, é ignorante, está errado. Na verdade, somente o último conceito está certo, ignorante. Mas não é ignorante no sentido ruim, no sentido pejorativo. É ignorante no sentido daquele que ignora, daquele que desconhece um determinado conhecimento, uma determinada informação. E não ignora porque ele quis. Ignora porque apenas não teve condições de parar
e ouvir tudo isso que eu tô falando com vocês, que eu já falei, que eu vou continuar falando, tá bom? Semana que vem a gente volta com as outras variações, a variação diatópica e a variação diastrática. E depois, na outra semana, a gente fala do preconceito linguístico, o que é e como se faz. Ok? Bons estudos, façam as atividades, sejam gentis uns com os outros e até mais. Falou, galera!